Feche os teus olhos. Isso. Só barulho de glória a Deus, de aleluia. Só barulho, irmão, de você. Tem hora que a gente precisa parar tudo, que a gente precisa ouvir o que Deus tem. Deus está falando nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Te exaltamos, Pai, te exaltamos na beleza da tua santidade. Obrigado, meu Deus, 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 obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Tu és santo, Senhor, tu és santo, Senhor, tu és santo, Senhor. Obrigado, meu Deus. Pega a sua Bíblia comigo. 2 Crônicas capítulo 16. Tem hora que a gente precisa entender algo. Deus não age na nossa dimensão do que nós olhamos, no natural. Nós precisamos entender que tem hora que parece que não está acontecendo nada. E a gente precisa entender e buscar a Deus acreditando que o nosso Deus, Ele sabe trabalhar. Então você não precisa que alguém te toque, que alguém faça. Por isso que o movimento do Espírito Santo, ele tem que ser diferente. Nós temos que buscar essa intimidade com o Senhor. Porque tem hora que você vai entrar em ambientes, tem hora que você vai entrar em lugares, que você vai olhar e vai falar assim, mas eu só estou aqui por estar, engano seu. A Bíblia vai dizer que havia um homem na Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, chamado Simeão. E esse homem estava em casa, e de repente o Espírito Santo diz para ele, levanta e vai para o templo. Não era dia de culto, mas a Bíblia manda esse homem ir para o culto. E quando ele chega lá, o que estava acontecendo? A circuncisão das crianças. Aos olhos tem hora que a gente não sabe o que Deus vai fazer, mas o que a gente precisa é aprender a ouvir a voz de Deus. Eu quero declarar, meu querido, sobre a tua vida esse ano. Está terminando janeiro, está terminando, mas eu quero dizer, a voz de Deus vai ser nítida nos teus ouvidos. Eu quero declarar que você vai ter experiências com o Senhor. Tem lugares que você vai dizer, eu vou, e Deus vai dizer, não vai. Você vai ouvir, as pessoas vão dizer, vamos ali, e Deus vai dizer, não vai. Tem lugares que você vai dizer, eu não vou, e Deus vai dizer, vai, porque eu tenho algo na tua vida. Você precisa entender que ambientes precisam ser acessados, e lugares precisam ser acessados, não porque você faz a sua vontade, você faz a vontade de Deus. E quando nós fizemos a vontade de Deus, são lugares que nós acessamos, porque a gente precisa entender, não é o que eu acho, é o que Deus tem. É o que Deus tem. E nós estamos aqui nesse culto, denominado culto quarta profética. Quarta profética. Uma das coisas que a gente precisa é pedir a Deus, Senhor, me dá sensibilidade, para que eu ouça a tua voz. Eu não quero agir por mim, eu quero agir pelo teu Espírito. Eu quero agir pelo Senhor, porque Deus não vai trabalhar com ventos favoráveis para nós. Já vamos sentar, mas calma aí. Deus não vai trabalhar com ventos favoráveis para nós. Tem hora que o vento vai ser favorável, você vai andar, tudo vai dar certo. Mas tem hora que o vento é tudo contrário. E quando o vento é contrário, a gente olha e fala assim, dá vontade de parar. Mas você precisa entender o que tem do outro lado. Deus deu a ordem para os discípulos, entra no barco. E atravessamos, vamos para o outro lado. Jesus estava no barco. Jesus está contigo no barco? Sim ou não? Você tem certeza que o Senhor está contigo no barco? Jesus entra no barco, dá a ordem, mas Jesus vai dormir, irmão. E a Bíblia diz que se levanta uma tempestade. Mas veja, os discípulos estavam vendo que do outro lado ia ter um endemoniado de Gadara para ser liberto.
O que você está vendo? Sempre o agora. O que você está vendo? A tempestade que você está passando. Mas deixa eu lhe contar. Depois que a tempestade passar, vai vir a bonança. E ainda tem libertação. Tem milagre. Deus está dizendo, há pessoas que estão entendendo assim, pastor, eu vou largar o remo. Deus está dizendo, não, segura firme. Entenda que o mestre está contigo no barco. Meu Deus, irmão, não tem nada a ver com a mensagem aqui. Mas Deus está dizendo, entenda que as circunstâncias não pode ser ao seu favor, mas tem um Deus que está no controle de todas as coisas. O que você precisa entender é que a ordem foi dada por Ele. Se a ordem foi dada por Ele, não vai ter morte, não vai ter naufrágio, não vai ter enfermidade que vai te atingir. Ele vai levar você para o outro lado. Ele só quer saber se você tem fé. Pastor, mas os ventos já estão levando já até as velas, está levando parte do barco. Ei, não vai afundar, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, Ele está dizendo, espera mais um pouquinho, vai chegar do outro lado e você vai cantar o hino da vitória. Tem coisa que ninguém fez, ninguém pôde libertar aquele endemoniado de Gadara, ninguém, mas quando Jesus chegou naquele lugar, teve milagre. Tem coisas que vai acontecer, porque você vai chegar em determinados lugares, que Deus está querendo te levar, para que o nome dele seja glorificado, para todo mundo estar olhando, não é normal o que ela está vivendo, o que ele está vivendo, não é normal, mas tem um Deus que está contigo, e ele vai dar ordem hoje ao teu favor, e o nome dele vai ser glorificado. Quem sabe hoje é o dia que Deus está dizendo assim, ei, se você me chamar, se você entender que eu estou contigo no barco, vai ser o dia que eu vou dizer, vento, aquieta-te, tempestade, cessa. Pastor, eu te pergunto, alguém já viu o ouvido do vento? O ouvido da tempestade? Eu também nunca vi, mas ele tem ouvido. Porque quando Deus fala, se acalma. Eu não sei quem está desesperado aqui hoje. Tem coisa que Deus faz, irmão, num culto, que a gente precisa entender, a sensibilidade. Tem coisa que Deus para tudo num culto por causa de uma ou duas pessoas. Tem pessoas que Deus está dizendo, entrou aqui hoje e disse, eu entrei arrebentado. E Deus está dizendo, eu sou a tua resposta. Quem te botou no barco? Quem entrou contigo no barco? Quem deu a ordem? Por que você vai pular fora agora? Vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Alabai, andecava, chore, calamai. Meu Deus. Irmão, tem gente que parece que precisa acreditar. Quem entrou aqui hoje angustiado? Eu nem preguei. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Deus não está falando que é uma e duas pessoas, não, são várias. Só para você entender. Angustiada. Tem coisa que está aqui, ó, na alma que da pessoa está gritando. Tem coisas que parece que é o fim. Meu Deus. Irmão, eu preciso entender o que Deus quer. A palavra ali, você precisa de ver, minha esposa acordou 3 ou 4 vezes de madrugada, dizendo, meu bem, você não vai dormir não? Meu bem, você não vai dormir não? Meu bem, você não vai dormir não? E eu falei, minha filha, eu estou aqui mastigando um negócio que Deus me entregou aqui, e eu preciso mastigar essa palavra. Irmão, fiquei até 2:30 da manhã preparando a palavra. Essa madrugada. Mas não é o que Deus me entregou ali na situação da palavra, é o que Deus está querendo falar. Eu entendo que é o que Deus está querendo falar. A gente precisa entender a dimensão daquilo que Deus tem. Por isso quando eu falo, ó, a mídia, por isso que eu falo a técnica, por isso que eu falo quem está na porta, quem está no louvor, quem está trabalhando para o culto, tem que estar todo mundo ligado, irmão, porque é uma sensibilidade daquilo que Deus está querendo falar. Tem coisa, irmão, que é assim, ó, Deus muitas vezes não vai nem usar o pastor, vai usar você que está do lado. Muitas vezes Deus não vai usar nem o pastor, o obreiro, vai usar você que está do lado, e é o que a gente precisa. E eu vou dizer a vocês, olha o que Deus está dizendo. Há pessoas que estão aqui, que hoje estão sendo determinantes sobre a sua vida. Há pessoas que vieram aqui, ai, labacava, show, demai, ande que a subia. Hoje seria, parece que o fim, e é uma determinação. Se algo não acontecer hoje,
Meu Deus, o desespero bateu. O desespero bateu de uma tal forma que a gente sabe como que a gente entra por aquelas portas. Tem coisas que a gente olha e diz, não dá. E Deus está dizendo, vai dar. O que eu prometi vai acontecer. O que eu falei vai vir. Meu Deus, não é a pregação, é o que Deus está querendo. Deus está querendo trazer a fé, a esperança de volta. E Deus está dizendo, ei, eu estou fechando hoje as lacunas do desânimo. Ai, de lá pra cá, ai, ande que assai. Eu conheço você pelo teu nome, filha. Você está achando que eu não sei o que tu falaste comigo antes de tu passar por aquele portão? Meu Deus, são coisas que estão lá no nosso íntimo e só o Senhor pode fazer. Ou é a certeza ou é a incerteza. Ou eu tenho certeza do que Deus tem, ou eu tenho incerteza. Eu preciso entender que o que Deus tem para fazer, Ele é poderoso. Ele é poderoso, não precisa da minha ajuda, Ele só precisa da minha fé e da minha obediência. Eu quero que você estenda a sua mão para cá, meu querido, porque existem situações e barreiras que estão caindo por terra hoje, e a decisão hoje vai mudar a chave de pessoas aqui hoje, onde o nome do Senhor vai ser glorificado. A gente olha e diz assim, Senhor, está tudo bem comigo, está tudo bem com você, mas há pessoas aqui hoje que o Senhor está mudando a história. Há pessoas que Deus está tirando a angústia, a tristeza. Meu Deus, há situações que só o Senhor sabe o que nós passamos e nós precisamos do socorro. Deus está dizendo, eu te tomo pela tua mão direita, filha. É pela tua mão direita. Você pode ter segurado nas minhas mãos, mas o Senhor está dizendo, eu seguro nas tuas mãos. Eu vou te conduzir nesta situação. Eu sou Deus de resposta. Eu reverto o quadro, eu mudo história, eu toco, eu abro, eu fecho, eu faço as coisas acontecer para que o meu nome seja glorificado. Eu só preciso que alguém acredite. Meu Deus, não há muralha que vai ficar de pé. Não há situações que vão ficar de pé, filha. O Senhor está dizendo, ânimo está sendo trago de volta para a tua vida hoje. O ânimo está sendo trago de volta. Deus vai botar um novo cântico nos teus lábios. Olha o que Deus está dizendo, um cântico novo vai vir para os teus lábios. Quem te viu prostrada, quem te viu desanimada, vai ter que te ver cantando o hino da vitória. Ele é o Senhor quem faz, Ele é o Senhor quem faz, Ele é o Deus quem age, Ele é o Deus quem age na nossa vida. Quem diz que Ele não sabe como trabalhar, quem disse? A gente olha e diz, meu Deus, tem hora que eu estou dando e eu não sei nem se eu tenho para mim. Meu Deus, eu preciso de uma experiência, eu preciso de algo, Pai, contigo. Ai, show. Meu Deus, e o Senhor é Deus que conhece a nossa intimidade, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe o que a tua filha falou ali naquele quarto hoje. Meu Deus, é algo que só o Senhor conhece, a nossa intimidade, mas o Senhor diz, eu sou pai que vejo, hein? Eu sou um pai que eu vejo e eu ouço, eu conheço os meus filhos, eu sei quem são os meus filhos, eu sei o que eu preciso fazer para que o meu nome seja glorificado. Meu Deus, tem hora que a gente não tem força, parece que está carregando, meu Deus, está carregando um peso que não é nosso, mas o Senhor está dizendo, eu estou trocando esse fardo hoje está sendo trocado para que o nome do Senhor seja glorificado. Você precisa acreditar que esse Deus é Deus quem faz, Ele é Deus quem faz, Ele é Deus quem vai adiante de nós. Ele é Deus que opera aonde nós não podemos operar. O que eu posso dizer é que eu acredito, eu sei que esse Deus está na minha vida, esse Deus age, esse Deus opera, esse Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. A pedra precisa ser somente removida, porque o milagre já está declarado. Tem coisas que parece que está morto, mas o que Deus está dizendo é que vai ser chamado para fora hoje. O milagre que Ele tem para fazer. Tem hora que a gente olha e diz, meu Deus, eu que já falei tanto, eu que já ensinei tanto, mas nós somos humanos.
Nós sofremos situações, nós sofremos adversidades, e o bom é quando a gente reconhece isso e entende que só o nosso Deus pode nos manter de pé. Mas Ele tira hoje todo o peso, meu Deus, todo o sentimento que estava vindo, vozes contrárias, meu Deus, e Ele traz ânimo, Ele traz esperança, e Ele está dizendo: mostra onde está Lázaro, mostra onde você precisa do milagre. Hoje Lázaro será chamado para fora. Hoje ele vai trazer à existência aquilo que precisa ser feito. Tem hora que a gente olha e diz: Pai, eu não entendo. Eu não entendo o que eu tenho feito de errado. O que eu tenho feito de errado. Meu Deus, mas Ele sabe. O trabalhar, o que Ele está querendo é que a gente ouça qual é a direção que Ele tem para a nossa vida. Qual é a direção que Ele tem para a nossa vida? Hoje é noite que Deus está dando direção. Hoje é noite que Deus está dando direção. Hoje é noite que Deus está dando ordem ao nosso favor. A direção será dada para a nossa vida. Há um virar de chave hoje. Há um virar de mês. Há um virar de mês onde nós precisamos entender o que Ele está querendo fazer. Mas não vai ser só uma virada de mês, vai ser uma virada de chave na nossa vida hoje também. E eu acredito que Ele é poderoso para fazer o que Ele tem para fazer sobre a nossa vida. E eu entendo isso, Senhor, e acredito que o Senhor é fiel. Por isso, meu Pai, eu quero abençoar o Teu povo. Nós queremos abençoar a Tua igreja. Pessoas que estão aqui, Senhor, e que precisam desse milagre hoje. O Senhor é Deus que está assim, meu Deus, atrás de pessoas que entendam a sua voz. Tira dos nossos ouvidos tudo que esteja roubando e impedindo com que a gente ouça o que o Senhor tem para fazer. Eu tomo posse do meu milagre hoje. Todo o peso hoje que estava sobre os ombros desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, caia por terra agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Pensamentos contrários caiam por terra agora, no poder que há no nome de Jesus. Eu declaro milagre, 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 milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Decamai, deribique a sobe calabai. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. A Tua presença, nós só precisamos dela. Só a Tua presença sobre nós. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Pega a sua Bíblia, pode ficar sentado. Pega aqui o microfone, por favor, meu filho. 3 pessoas que precisam contar como você chegou aqui. Segundo Crônicas 16. Só vou dar uma pincelada de tudo aquilo que foi falado. Aí você olha e fala: pastor, até 2h30 da manhã para não pregar. Eu fiquei só degustando. Quem sabe eu prego domingo. Mas o mais importante, irmão, é entender o que Deus tem. Por isso que a gente tem que estar sensível. Eu falo sempre. Está na introdução, está na intercessão, está na mídia, tá... Irmão, fique sensível. Porque tem hora que a gente fica tentando entender explicações. Não tem explicação. O agir de Deus é sensibilidade. Eu pergunto,
3 pessoas que estão aqui, que você chegou aqui hoje, não foi você que veio, você veio hoje arrastado. Mas você já está mais leve. Cadê você? Só para você falar como é que você chegou aqui hoje. Não tem coragem? Você entende que Deus já falou com você aqui hoje? Não é contar o problema. É só dizer, eu não cheguei aqui, eu não estava legal. Eu não estava bem. Mas eu já senti paz, já estou sentindo tranquilidade. Ele vai até aí. Vai lá, filho. A paz do Senhor, igreja. É engraçado que eu vou tentar ser breve, tá, pastor? Mas é porque eu preciso sempre dizer isso. Eu sempre gosto de chegar na igreja quando está no louvor, que para mim é a introdução, né? A gente entra no Espírito Santo. E eu estava clamando, e parece que eu não estava sentindo nada, sabe? Eu falei, mas Senhor, por que eu estou clamando tanto e eu não tô sentindo a sua presença, né? E eu tenho passado grandes lutas, grandes mesmo. E hoje, vindo para cá, eu sempre, quando eu me ajoelho aqui, eu faço essa oração: Senhor, não me deixa sair da mesma maneira que eu entrei. Então, quando eu fui ali à frente, o irmão orou, eu literalmente senti o peso. Eu estava com um peso que vinha das minhas costas aqui na frente, como se estivesse me prendendo, me aprisionando. Aquela sensação de impotência, como se eu estivesse travada. E quando o irmão orou, simplesmente saiu. E eu dei um respiro, como se fosse aquele alívio. E a carga toda saiu. E outra coisa que eu vi hoje no culto, falando assim: Senhor, eu preciso de uma direção. Porque tem algo que eu estou para fazer, que eu não sei para que rumo eu vou. Então eu falei: Senhor, hoje eu vim aqui atrás de uma resposta. E tudo que o Senhor falou até agora é referente ao que eu vim buscar. Aleluia. Você vai falar, filha? Você precisa falar, sabe por quê? Hoje o seu milagre há um portal aberto em favor da tua vida hoje. Você sabia que Deus é capaz de mudar, igual eu falei aqui, de um culto por causa de uma pessoa? E uma das pessoas é você, filha. Tudo que Deus está fazendo aqui hoje também tem algo em favor da sua vida. Porque Deus te ama tanto. Você não tem noção qual foi a luta que você passou para chegar até aqui. Mas Deus está dizendo hoje, quando você estiver dando aqui, um portal já foi aberto em favor da tua vida. Que você vai entrar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós vamos ouvir o seu testemunho do que Deus vai fazer sobre a tua vida. Paz, igreja. Quando o pastor começou a falar, eu sabia que uma das pessoas era eu. Eu estou fazendo uma imersão durante 3 dias. E hoje, quando eu sentei na mesa no intervalo para almoçar, parece que eu falei: eu vou desistir. Hoje, eu juro por Deus, eu vou desistir, porque eu não aguento mais. E aí, eu falei para minha sócia, ela estava comigo, eu falei: Kaline, eu estou tendo uma crise de ansiedade agora. Ela falou: calma, vamos mudar o assunto para você respirar e passar. E aí, quando nós fomos para a parte das perguntas, eu falei: Deus, eu sei que o Senhor está me chamando hoje para escutar você. Eu saí de lá, passei em casa, comi rapidamente e vim para cá porque eu sabia que eu ia ter um acalento, um colo hoje para dizer: coloca o pé que o resto eu cuido, eu vou colocar o chão. E eu tive isso aqui hoje, agora. E foi o pastor orou por mim, outra pessoa também, mas eu sei que foram instrumentos e bocas de Deus, do meu Pai. Aleluia. Mais alguém? Então eu vou ler o texto. Tem mais uma pessoa que precisa falar. Seu coração vai sair do peito aí. Porque tem hora que Deus quer falar através de nós, a gente pensa assim: é simples o meu testemunho. Mas você não tem noção quantas pessoas são alcançadas. Olha lá, quantas pessoas são alcançadas pelo testemunho que a gente precisa dar. Porque tem hora que a gente pensa que é só conosco.
Sabia que a gente tem hora que a gente entra num culto desse, e a gente fica assim, aí a gente olha e fala assim, eu cheguei aqui, o problema é comigo, é eu que estou errado, é eu que estou fazendo, é eu. O inimigo começa a jogar com vozes, e a gente precisa, e é o que eu estou falando para vocês. Tem hora, irmão, que a gente precisa entender o que Deus está querendo. E eu não quero ficar aquele homem com aquele método, eu não quero ter método, eu quero ter dependência de Deus. Eu preciso entender o que Deus está querendo falar. É isso que é importante. Porque senão eu vou criar uma rotina. Louvor, palavra, oferta, dízimo. Ok. E se Deus fizer tudo contrário? E se Deus falar, vamos trazer a oferta agora, vamos deixar a palavra. E se Deus falar, eu não estou preso a isso. Eu quero entender o que Deus tem. Se Deus mandar a gente sentar aqui, senta e só adora hoje. Não, vamos só adorar. Senta e fica em silêncio, porque eu quero falar com alguns aqui em silêncio, que não está tendo tempo. Você precisa entender o que Deus quer. É isso que eu tenho pedido a Deus, dependência dEle. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor, igreja. Ah, tá. É porque o pessoal acha que não estava sendo igreja. Há uma semana atrás, pastor, eu tive uma notícia que depois da minha cirurgia, provavelmente meu ouvido está expulsando de novo. E o inimigo sabe que isso me afeta muito psicologicamente e vem colocando na minha cabeça tem mais de anos. E hoje eu acordei já com crise de ansiedade o dia todinho. Hoje foi um dia que eu não consegui sair da cama. Hoje eu não saí do meu quarto. Hoje eu estou desde 6 horas da manhã sem comer nada. Meu Deus. E o Espírito Santo de Deus veio para me acalmar e falar que está comigo. Amém. E falar que é para me entregar minha vida para Ele. E qual é a sua ansiedade, meu filho? O que está te incomodando? Me incomoda porque eu não consigo focar nas coisas por conta do meu ouvido. E eu sei do meu chamado, que é pastorear. E isso me incomoda até de ter um tempo para ler a Bíblia. Eu tenho um tempo para ler a Bíblia, mas não é, eu sinto que não é o suficiente. Eu quero buscar mais a Cristo. Eu quero ir para frente. Eu não quero ficar estagnado. Tá. Vem cá, se Moisés estivesse esperando para ficar falando bem, se não, Deus, eu sou gago, não sei falar. Deus teve que curá-lo para ele fazer a obra? Muitas vezes você está focando em algo que está lhe impedindo de enxergar o que Deus tem para fazer na tua vida. Quando você descansar, Ele manda te dizer, é Ele que vai te curar. O que você precisa entender não é o homem. Por que as coisas não estão dando certo, Alessandro? Porque você está focando que você precisa de uma cura para ouvir. E Deus está dizendo, mas se eu usei Moisés, idoso e gago, eu não sou capaz de fazer você ouvir com um ouvido como se tivesse 10? Aí você está preocupado com algo, porque tem hora que a nossa preocupação está em algo, a gente quer algo, porque Deus precisa fazer. Deixa eu lhe falar. Deus não vai usar você, irmão, porque você é perfeitinho. Deus vai usar você porque você tem defeitos. Você e eu somos improváveis. E você precisa entender que não foi por causa que estava lá Mefibosete com os pés quebrados, que quando Davi manda chamar ele, eu te pergunto, Davi deu resultado para os pés quebrados dele? Não! Mas ele sentou na mesa do rei? O que Deus está querendo hoje? Sente na mesa do rei. O nosso problema é que a gente está querendo mostrar os nossos defeitos. As pessoas, você está preocupado com as pessoas. Ninguém nem está olhando para os seus defeitos. Mas nós é que damos ibope para os nossos defeitos. Nós que estamos querendo mostrar o meu defeito, Deus precisa me curar, precisa ser perfeito. Você não vai ser perfeito não, meu queridão.
Deus está querendo te chamar. Você pode se sentir um cão morto, como Mefibosete, mas Deus chamei. Senta na mesa. Porque eu vou restituir tudo que foi perdido durante esses anos todos da sua vida. Por que Deus está dizendo isso? Porque Deus está falando para o Alessandro. A gente é jovem, eu sei, o Alessandro. Nós somos jovens, está vendo? Aí ele está lá, porque eu quero, já passou por não sei quantas cirurgias, o médico faz, dá errado. Meu querido, tem coisa que a gente insiste. E não é Deus. Não é homem que vai resolver o seu problema. Não é homem que vai abrir a porta. Não é homem que vai te dar dinheiro. Não é homem que vai fazer. Não é homem, é Deus. É o que Deus está dizendo hoje. Ou você decide depender de Deus, ou você decide. Quantas vezes eu já testemunhei aqui que eu insisti com coisas que não deu certo para a minha vida. Eu queria abrir uma porta que era Deus que queria abrir para mim, não eu. E eu peguei currículo, fui atrás, cheguei lá, uma pessoa do meu lado. Você está fazendo o que aqui? Eu nunca nem vi a pessoa. Volte para casa, porque quem vai abrir a porta é Deus. E isso a minha mãe, meu filho, você não vai trabalhar não, você não vai ter família, A gente é pressionado pela sociedade, pressionado pelas situações, para que você seja aos olhos deles perfeito, mas você não vive para que o homem possa dimensionar o que você tem que fazer. Você tem que fazer o que Deus tem para a tua vida. Quem é que vai falar com o rei? Quem sabe falar bem, então mandarão, porque ele é letrado. Mas Deus diz, eu quero você, que é gago e não sabe falar. Porque o que eu vou usar é loucura para os homens. Você está procurando uma resposta, como Deus vai fazer, o que Deus precisa fazer isso. Deus está dizendo, dependa de mim. Meu Deus, irmão, meu Deus, Deus está dizendo, esqueça o que você está colocando no papel e desenhando da sua perfeição. Eu só vou quando Deus fizer isso, eu só vou se Deus fizer aquilo, eu só vou. Deus está dizendo, para de colocar o seu jeito e deixa Deus trabalhar do jeito dele na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. O que Deus está querendo, dependa dele, você não está demonstrando fé nenhuma. Se você está colocando o que Deus precisa fazer, quando Deus fizer isso eu vou, quando Deus fizer aquilo eu faço, quando Deus está dizendo, ei, aonde você está pensando que você vai chegar? Quem disse que você precisa de dinheiro para ser empresário? Quem disse que você precisa ser tão letrado para fazer o que eu tenho para fazer na tua vida? Quem disse que você precisa fazer ser do jeito que você está achando que você precisa ser? Que eu preciso te dar carro, avião, eu preciso te dar dinheiro para você fazer missões. Se ele é dono de tudo, ele só está dizendo, entra no barco. É tempo de agir. Deus está dizendo, entra no barco. Eu li aqui, deixa isso aí para domingo, irmão. Entra no barco. O que Deus está querendo hoje, homens e mulheres que entrem no barco, mulheres que não olhem para a tempestade, não olhem para o mar que você está enfrentando, as situações adversas. Pastor, tudo contrário à minha vida, mas eu quero te perguntar, Deus está contigo no barco? Quem mandou você entrar nesse barco? Quem deu a ordem para você entrar nessa situação? Foi Deus. Então se ele está contigo, meu irmão, não depende de vento contrário, não depende. Se ele mandasse você subir em cima de uma tora de madeira para atravessar o mar, você ia atravessar, porque quem ia guardar você era ele. Tem hora que a gente está precisando de alguma coisa, a gente precisa se libertar de algumas coisas, a gente só acredita se a gente pegar. Eu preciso acreditar. Deus falou? Deus falou que vai te dar. Deus falou que vai fazer. Deus falou que Ele é contigo. Então Ele está precisando só de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Eu não tenho condições, mas eu já vejo a nossa igreja, o nosso lugar próprio, do bom e do melhor, para adorar a Deus. Pastor, como? Não sei, mas eu não vivo do que eu vejo, eu vivo de milagres. E eu quero lhe dizer uma coisa, você vai testemunhar da fidelidade de Deus sobre a nossa vida.
Você eu não sei, irmão, mas eu vejo um milagre sobre a tua vida. Se você não está enxergando, eu quero lhe dizer, há uma virada de hoje data, há uma virada de mês, e há uma virada de Deus na sua vida aqui hoje também. Depende do seu agir. Se você estiver procurando resposta, se você estiver procurando o seu jeito, como é que Deus vai fazer? Deus está dizendo, eu estou perguntando se tem alguém aqui disposto a entrar no barco hoje, porque se você estiver disposto a entrar no barco, eu vou entrar contigo nesse barco, venha o que vier. Eu quero saber se você está disposto a chegar do outro lado. Porque tem hora, irmão, seja sincero, imagina aqueles discípulos todos dentro daquele barco, e quando entrou a tempestade, subiu, veio aquele vento. Eu te pergunto, irmão, eu no natural, eu e você, se tivesse perto, os discípulos teriam pulado ou não? Sim ou não? É eu e você, irmão. Tem coisas que não dá para voltar mais. Deus levantou a tempestade, permitiu você estar no barco, e você está olhando e está dizendo, meu Deus, será que não tem jeito de voltar? Não, tem não, irmão. Não dá para nadar, não dá para sair do barco mais. Agora só tem uma atitude, crer. Quem te chamou é fiel para cumprir o propósito dele sobre a tua vida. Porque há pessoas que estão do seu lado, que estão desistindo, parando, porque não tem atitude. A palavra de hoje que eu iria trazer, né? E estaria falando aí, autoconfiança e confiança. Eu ia falar do rei Asa. Que o quê? Num momento da sua vida ele tem confiança. No outro momento ele tem autoconfiança. E sabe qual é o nosso problema? Autoconfiança. No momento que ele viu a luta, ele disse, Deus está comigo. No momento que ele viu que ele ganhou, ele disse, eu vou vencer. E aí faz aliança com o inimigo. Sabe qual é o nosso problema? É que no meio da caminhada a gente começa a ver Deus agir, mas entra a autoconfiança e nós achamos que Deus é obrigado a fazer milagre. E aí você olha e você não está agindo na dependência de Deus. Olha o que a moça falou que ela enfrentou ontem, é o que ela enfrentou hoje. Você é normal, não fique pensando que você é anormal. Nós passamos por isso. Quem passa aqui por confrontos, por lutas, por adversidade? Levanta a mão. Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca, desistir? Sim ou não, irmão? Hã? Tem dia que dá vontade de vir para a igreja? Tem dia que dá vontade de você ler a Bíblia? Tem dia que dá vontade de você ver crente? Não, irmão, não dá. Tem hora que a gente ora e diz assim, hoje eu não quero nada, eu vou ficar dentro de casa, vou ficar dentro do meu quarto, eu vou comer pipoca, vou comer tudo que eu tenho direito, todos os doces, tudo que tem direito, vou comer aqui, vou ficar aqui assistindo televisão com a perna pro ar, eu não quero fazer nada. Só que quem está lá dentro, ainda mesmo assim Deus te conhece. Tem hora que você fala, não dou vontade de fazer nada, de repente Deus usa um ímpio lá na TV para falar contigo. Aí você fala, cara, eu preciso me levantar. Deus tem promessa para mim. Eu te pergunto, Moisés se levantou ou não? E qual era a idade dele? Ele vive 3 fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos ele foge. Os segundos 40 anos ele vive o chamado. E é onde ele vai viver os milagres. E o que é pior, irmão, ainda vai para casa de um sogro que põe ele para trabalhar. E depender do que o sogro tinha, para depois Deus prosperar ele. Mas não é no palácio que Deus fala com ele. É no deserto. Quem sabe hoje, Deus está usando os desertos da tua vida, para dizer, eu vou incendiar a sarça. Porque assim como a sarça não tem poder nenhum e não tem valor nenhum, eu também vou incendiar a tua vida. Que você está achando que não é ninguém, mas Deus está dizendo, é você que eu vou incendiar. Eu vou incendiar a tua vida. Eu vou colocar fogo na tua vida. Eu vou colocar unção na tua vida, de tal maneira que quem olhar para você vai dizer, quem é ele, quem é ela? Mas não é o que o povo pensa, é o que Deus está olhando para mim e tendo vontade de incendiar a minha vida. Quem foi Moisés? Libertador. Você já pensou que você é um libertador? Vai libertar cativos, oprimidos. Tem uma unção de Deus sobre a tua vida. E é o que o inimigo justamente está querendo fazer, te parar, porque ele sabe a unção que Deus colocou sobre a tua vida.
Mas você está olhando e está dizendo, e a minha conquista que não chegou, e a minha porta que não abriu, e o meu milagre que não... eu estou orando e não aconteceu. Ei, vem cá. Eu te pergunto, de hoje para amanhã pode ter milagre? Sim ou não? Andressa, quantos anos tem sua mãe? Pega aqui o microfone para a gente encerrar. Que eu quero orar por aqueles que precisam hoje, além disso. Só para você edificar a sua fé um pouquinho. Liga aí, minha filha. Acontece, a gente fica nervoso. Eu tenho vergonha, mas toda vez o pastor me... Foi no final do ano, foi no início do ano que eu contei o testemunho, né? Que minha mãe recebeu uma causa depois de 9 anos. Não foi assim 1 ano orando, foram 9 anos. E eu já estava super desanimada, minha mãe também. Ela recebeu um valor, uma causa. Contei aqui o testemunho. E a gente viajou, porque a gente estava muito cansada. A gente viajou com a nossa família. Coisa boa. E aí a gente chegou na sexta-feira. Quando eu estava voltando de carro, ela já começou a passar mal. E eu fui direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, ela foi diagnosticada com... Ela comeu alguma coisa que não fez mal. Só que eles estavam fazendo protocolo de dengue. Então ele medicou a minha mãe errado. E a pressão... Enfim, ela quase morreu. A pressão dela Ela é uma jovem de quantos anos? 89. Fala de novo, porque tem uns aqui de 16 que está desanimado. 89. Tem uns aqui que não... Ela é uma jovem de quantos anos? 89. Não perde um culto. Olá, minha irmã. Vem cá. Tudo que eu tenho de tímida, ela tem de faladora. Vem aqui. Amém. Vem aqui. Aí eu fiquei com a minha mãe. Vem aqui. Primeiro eu conto, depois você conta, que senão vai ficar tá bagunçado. Vendo? Tá Manda vendo? fogo nesse povo aí. Fala 89, 89. Nós vamos fazer 90 dela. Nós vamos fazer 90 aqui pulando com ela, pulando. Aí eu falei assim, eu fiquei a madrugada inteira. Ele passou um remédio para minha mãe e ela teve reação. E a minha irmã me ligou e eu falei, olha, eu vou para casa tomar banho, você fica com ela no hospital. E enquanto eu cheguei em casa, no outro dia, cheguei em casa, estou tomando banho, ela chega com a minha mãe. Eu chego com a minha mãe porque minha mãe desmaiada. Porque eu falei assim, doutor, e aí, vamos embora? Vou embora com a minha mãe. Vai passar o remédio ou vai internar? Ou vai ou racha. Bora, doutor. Então vou levar minha mãe para casa porque a bichinha precisa tomar banho. Não tirou mala, as duas não tinham tirado mala. Aí levo minha mãe para casa. Quando chega em casa, prostrada, uma pessoa teve que me ajudar a carregar minha mãe. Ela chegou carregada. Ela chegou carregada. Ela não tinha condição nem de sair do hospital. 19 anos, não é isso? 89. 89, bem vivido, 89. Agora fica quietinha, deixa eu falar. Aí, eu falei pra ela, ela falou assim, qualquer coisa você volta com a minha mãe pro hospital. Eu falei, espera até Aí eu liguei, eu tinha acabado de sair do banho. Falei com o porteiro, falei, vamos lá, pega a minha mãe e coloca no carro que eu vou levar ela pro hospital. Isso foi, a gente passou a sexta-feira, ela chegou na sexta-feira, ela só recebeu o remédio e ela só recebeu assistência no sábado à noite na UTI. Quando chegou na UTI, eu estava com a minha mãe, a minha irmã não estava. A médica já falou assim para mim, é estado gravíssimo. Os rins estão parando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. Eu virei para ela e falei assim, doutora, eu creio num Deus e Ele vai tirar a minha mãe daqui. Amém. Aí ela falou assim para mim, não, todos nós cremos. Eu falei, doutora, eu não sei se a senhora crê. Eu creio num Deus. E já mandei uma mensagem para a pastora Andréia. E a pastora Andréia, já desesperada, pastora Andréia, a médica falou isso. Ela falou, Andresa, deixa eu me lembrar. Ela orou, ela fez uma oração. Falou para eu ficar calma. Que o mesmo Deus que tinha me respondido antes ia responder naquela hora.
E aí eu peguei aquela oração e coloquei. E todo o tempo que minha mãe estava na UTI, em momento nenhum, ela perdeu a consciência. Mesmo com a pressão 3x4, 6x3. Mesmo quando entraram com Dobuta, porque eu fiquei preocupada, porque a gente já tinha vivido isso uns 3 anos atrás, não foi? Sim. Quando ela pegou Covid, todo mundo achava que ela ia morrer. Porque miocardite grave, pressão muito baixa, foi colocado um marca-passo. Então, muitas intercorrências. Então, ela... Milagre. Então, e a aí gente comemora milagre. Agora tu fica quieta de novo. Fala. Aí... Vou segurar, eu vou apertando ela aqui. Milagre. E aí, a pastora André, eu botava para ela ouvir as orações. E a Vândia mandava oração. E eu peguei o óleo, que o irmão Walter me deu uns 3, 4 olhinhos na cumbuquinha assim. Peguei aquele óleo. Tem gente que não acredita, né, irmão Walter? Mas eu creio, porque na palavra diz que até as roupas de Paulo curavam. Então eu creio. Eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando. Aí o povo dizia, Valtinho, na UTI, que a gente era tudo doida. Que a gente eu entrava lá e eles achavam a gente. Eu fechava a porta, ungia e falava, Espírito Santo, é hoje que minha mãe vai sair daqui, andando, falando, em nome de Jesus. Amém. E assim nós ligamos na terra, crendo que já tinha sido ligado no céu. O pastor, mandei uma mensagem para o pastor, olha, a igreja já está orando, sua irmã já me falou. Aí o pastor falou assim para mim. Cobrindo, junto com a pastora Kelly, a Risa nos cobriu em oração todas as madrugadas, todas as noites. Aí o pastor mandou assim para mim. E a cobertura que a liderança deu também. Chega. Fala a palavra que você falou no seu testemunho. Eu falei... Eu nem lembro que palavra que é, mas eu entendi. Fala a palavra. E eu comecei. Salmo 91, Salmo 25, Salmo Oramos 27, que a gente fez nas mulheres, que a gente fez campanha. E palavra. E a médica, e eu ungi a porta e falei assim, aqui não entra nenhuma má notícia. Os médicos, nós ficamos lá 7 dias. Na UTI. Eles só falaram comigo. A primeira não vez, falava comigo. Não falava nada. Eu não queria saber de nada. Aí ela falava não assim, precisa falar nada. A minha irmã que entende, a minha irmã que sabe. Eu, Andrisa, falaram que ia passar 11, fiquei até 11h30. Se Deus falou que vai curar, eu não quero nem saber. Amém. E aí a pastora Andréia falava assim para mim, unge, o que não está funcionando aí? Os rins. Aí eu chegava nela assim, pegava o óleo, derramava nela, o óleo até quebrou na UTI. A médica falava, nossa, mas essa UTI é o mais cheiroso de todos. Como é que é? E eu pegava, ungia ela e falava assim, rins, funciona agora, em nome de Jesus. Amém. Deus, o Senhor não precisa de rins para tirar a minha mãe desse lugar. O Senhor não precisa de nada, foi o Senhor que deu. Então faz funcionar agora em nome de Jesus. Amém. Aí passaram uma sonda e eu vi a sonda, eu não estava fazendo xixi. Aí eu vi a sonda enchendo. Aí a pastora Andréia, ela já não tinha mais veia para pegar assim. Minha mãe ficou muito machucada. Gente, já estavam aferindo a pressão na perna. Na perna, de tão machucada. Ela usa anticoagulante por causa do coração. Ela já chegava lá, eu já falava assim, mamãe, não olha não. Ela, minha filha, eu já estou toda mexida, já estou toda furada, já estou toda... Eu falei, mamãe, nós vamos sair logo. Até no pescoço pegaram. No pescoço, pegaram 3 vezes a jugular e não conseguiram pegar. E ela não queria que mexesse na jugular dela. Pois e ela ficava o quê? Como é que ela ficava lá? Adorando o tempo todo, cantando a musiquinha que ela ama. O tempo todo consciente. Em todo tempo. Consciente o tempo todo. E ela ficava o tempo inteiro cantando. Por isso que a gente cantava com ela lá. E a pastora Andréia falou assim, porque eu não ia para casa. Eu queria ficar com ela o tempo inteiro. Andrés não me deixou, eu só dormi uma noite na UTI. Tá vendo que Deus está tratando aqui, né, gente? Eu falei, Jesus. Ela, não, Cátia, vai para casa, os meninos 15, precisam de você, não sei o quê, fica tranquila.
né? Ela tem um filho, Davi, Deus está cuidando, ele está lá na minha sogra e tal. E eu, tá bom, Dinda, mas deixa eu... Não, eu quero ficar com a minha mãe. Então, a bichinha dormiu todas as noites lá, com ela. O que aconteceu? E aí, a pastora Andréia falou assim, pede a força de Jesus. Amém. E aí eu comecei, não só pedir a força de Jesus, porque ele chegava e falava assim... Até os próprios médicos, até todo mundo falava assim, minha filha vai para casa. Eu não, quero ficar com a minha mãe. Eu vou sair daqui com ela. E aí eu comecei a falar assim, Jesus, o Senhor levou sobre si. O Senhor me pediu para falar a palavra, então eu declarava a palavra. Tudo que eu falava era a palavra. E eu falei, Jesus, o Senhor levou sobre si. Está escrito. Jesus, o Senhor fez tanto milagre. Faz o da minha mãe. Dá as suas veias para ela. Aleluia. Dá as suas veias, dá os seus braços, dá os seus órgãos. E aí eles começaram a achar veias sem machucar. Não machucava mais ela. Enfim, pastor, o senhor viu lá no aniversário da minha sobrinha, porque ela declarou que ela ia sair para ir no aniversário da Cris. O médico chegou para poder, né, conversar e tudo e falou assim, olha, dona Tila, tô querendo te deixar aqui mais um tempinho, fazer alguns exames e tal. E ela falou assim, doutor, eu vou para o aniversário da minha neta. Vai ser sábado, ela está contando comigo. Então, assim, o senhor pode até depois mexer, ver, procurar, mas agora não. Agora o senhor vai me dar alta que eu vou para o aniversário da minha neta. E para honra e glória, no sábado ela estava com a gente lá. Nós agradecemos a Deus pela vida dela. Foi bênção. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. O que você precisa declarar hoje? Qual é o milagre que você precisa hoje? Talvez você está olhando e está pensando assim, Deus é capaz. Deus não é capaz, Ele já fez o milagre. A última coisa, põe aí para mim, Caio, por favor. O André, João capítulo 6. Fique de pé. Versos 5 e 6. Algum tempo depois, João 6. Isso, 5 e 6. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? O que ele estava vendo? Uma grande... E ele faz uma pergunta para quem? Para o discípulo. Qual é a solução que nós temos aqui hoje para resolver? Olha o que Filipe diz no verso 6. Presta atenção. Mas disse isso apenas para o quê? Pois ele sabia o que ele ia. Você está achando que Deus te colocou nessa prova, mas Ele já não sabe qual é a resposta que Ele tem para você? Você está achando que você está passando por isso, olhando as portas fechadas, olhando a situação adversa, e você não está entendendo que Ele já tem a resposta pronta? Ele já está dizendo o seguinte, ó, eu já sei o que eu vou fazer. Ei, tudo que você está passando, quando Deus leva a mãe da Andresa, da Kátia, para o hospital, Deus já sabia o que ele ia. Deus te colocou nessa prova, nessa adversidade, mas Ele já sabe o que Ele vai fazer. Eu te pergunto, você agindo com as suas mãos, vai ter resposta? Se Ele só está querendo saber, talvez você está dizendo assim, pastor, o que eu preciso hoje é de uma porta de emprego. Ele está dizendo, talvez eu só preciso de você, que você tenha fé. Talvez você está dizendo assim, pastor, eu queria que me indicasse o melhor médico para fazer a cirurgia no meu ouvido. E Deus está dizendo, está no lugar certo. Eu sou médico por excelência.
Talvez você está dizendo assim, pastor, o que eu estou precisando hoje é que Deus mande uma provisão para mim. Ele está dizendo, eu sou dono de tudo. O que você está precisando que Ele faça hoje? Você vai apresentar para Ele a sua necessidade ou você vai apresentar para Ele a sua adoração? Você está achando que se você apresentar para Ele as suas causas vão resolver? Ou se você apresentar para Ele a sua adoração é o que vai resolver? Eu quero te dizer algo para finalizar. Ele já sabe o que Ele vai fazer. Ele já tem a resposta certa. O milagre não vai ser gerado. Deixa eu te falar algo, ó. O seu milagre não vai ficar pronto, ele já está. Vou repetir, o seu milagre não vai ficar pronto. Ele não vai ficar pronto hoje. O seu milagre já está pronto. Ele já está preparado para você. Ele já sabe o que ele precisa fazer. Mas você precisa acreditar, porque através da sua adoração, o nome dele vai ser glorificado. Eu quero te intimar agora. Você que está precisando de um sobrenatural de Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem. Mas eu não quero que você venha dizendo assim para Deus, ó, Deus, eu estou precisando disso, daquilo, disso. Olha, Senhor, 200 denários não vai dar para resolver o meu problema. Eu quero que você venha declarando, Senhor, eu preciso acreditar mais. Eu preciso ter mais fé. Eu preciso enxergar aonde eu não estou enxergando. Senhor, só o Senhor é capaz de fazer. Meu Deus, o que é esta enfermidade para o Senhor? O que é esse problema diante daquilo que eu estou vivendo? Eu estou apresentando aquele que é dono do milagre, aquele que tem a resposta para a minha vida. Senhor, talvez eu estou achando que eu tenho que apresentar para Ti as soluções, se o Senhor já tem a solução para a minha vida. O que eu preciso hoje, Senhor, é só entender que o Senhor já sabe o que o Senhor vai fazer. Eu dependo de Ti. Coloca a mão no seu coração e diga, Senhor, me ajuda a acreditar, me ajuda a crer, me ajuda a enxergar, me ajuda a ver o que eu preciso enxergar, o que eu não estou vendo. Porque muitas vezes, Senhor, essa luta que eu estou passando é porque eu não estou conseguindo vencer a mim mesmo, a dúvida, a incerteza, o medo, a insegurança, as coisas que muitas vezes eu estou enfrentando. E eu estou olhando para mim e estou achando incapaz. Mas eu quero colocar diante do Teu altar aqui hoje, Senhor, que eu estou precisando de um milagre. E esse milagre se chama o Senhor, que é a minha resposta. O Senhor é a minha resposta. Aleluia. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar. Senhor, sopra agora com Teu vento, Pai impetuoso. Senhor, porque Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom, Deus. E nesta noite, Pai, olha para nós, para nossa pequenez, Senhor, para aquilo, Senhor, que traz, Senhor, Pai, a nossa vista, de tirar, Senhor, o nosso olhar de Ti. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. E nesta noite, Senhor, foi liberado palavras de vitória, palavras de cura. Foi decretado, Senhor, a falência, Senhor, Pai, de tudo aquilo que vem tentando, Senhor, tirar o nosso foco. Senhor, então agora nesta hora, Senhor, sela cada palavra que foi liberada. Senhor, que os meus irmãos, que as minhas irmãs saiam daqui crendo, Pai, aquele que os chamou é fiel para completar essa boa obra. Jesus, és fiel para abrir, Senhor, esta porta. És fiel para curar essa enfermidade. És fiel, Senhor, para trazer essa provisão. É fiel, Senhor, para derrotar os inimigos.
é fiel, Senhor, para emudecer, Pai, as vozes, Senhor, de castas de demônios. Senhor, nessa noite, Pai, nós damos agora, Pai, toda honra e toda glória ao Teu nome, porque o Senhor, Pai, já liberou sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito, e sairemos deste lugar, Senhor, fortalecidos, crendo, confiando, Senhor, não naquilo que os nossos olhos estão vendo, Pai, mas naquilo que nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor já falou, naquilo que o Senhor já liberou, naquilo que o Senhor já decretou nesta noite. Requetarabachou canto recarabachérias. Senhor, nessa noite, Pai, o Senhor operou, o Senhor fez e o Senhor entregou, porque o Senhor é fiel, Pai. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Que todo roubador de semente seja agora, Pai, anulado. Quando os meus irmãos saírem por aquelas portas, que eles possam, Senhor, levar consigo, Pai, os seus molhos de alegria. Senhor, até hoje eles foram plantando sementes com lágrimas, Senhor, mas a partir de hoje, Pai, neste mês de fevereiro, eles voltarão colhendo os seus feixes, os seus molhos com alegria na Tua presença, porque Tu és fiel, Senhor, Tu és bom, Pai. Muito obrigada, Jesus. Prepara, Pai, essa mesa diante dos nossos inimigos, e que o Teu cálice transborde sobre as nossas cabeças, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.